Vamos virar aqui. Acho que todos conseguem me ver, né? Então tá no Face e no Insta. Minha cara de quem tava na correria. Eita, vamos lá. Bom, gente, então agora nós estamos conectados nos dois. Deu certo aqui. Boa tarde. Então hoje é quinta-feira, hoje é dia 8 de novembro. Hoje nosso papo de plástica vai ser um pouco mais da parte não cirúrgica. Nós vamos falar um pouquinho dos nossos tratamentos mais relacionado à pele, mais relacionado a um pouquinho de tração, um pouquinho de estímulo de colágeno, tá bom? Como eu sempre falo, conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês me avisam, podem mandar por aqui, ou se vocês quiserem mandar pelo nosso WhatsApp, é 996601669, que a Andréia e a Geise podem me passar as perguntas de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Me mandaram uma pergunta bem bacana. O que eu aconselho fazer para a idade de 37 anos como prevenção de rugas? Então, essa é uma pergunta bem bacana, porque às vezes a gente começa a fazer algum tratamento e os pacientes falam assim, nossa, mas acho que eu sou muito nova para começar a fazer. Será que a idade correta é essa? Será que eu não tenho que esperar um pouco mais para mexer? Se eu começar a mexer agora, depois eu não quiser mexer, não vai ficar pior? Então, isso é uma dúvida bem frequente, tá? Então, é o seguinte, a gente tem que trabalhar sempre com prevenção. Em tudo na área da medicina e na cirurgia plástica não é diferente. O que a gente tem de prevenção, então, hoje em dia, para a gente evitar que essas rugas fiquem mais evidentes, tá? Primeiro, uma coisa importante de vocês saberem é que a partir dos 25 anos de idade, a gente começa a envelhecer. Péssimo, né? Muito jovem, a gente já começa a envelhecer. A gente perde colágeno, a gente mais degrada do que produz. Então, a nossa pele já começa a sentir um pouco os sinais do tempo. Claro que nessa fase, a degradação do colágeno ela é muito mais lenta do que após os 40, por exemplo, 50, 60 anos. Mas a gente já começa a degradar colágeno nessa época, tá? Então, desde os 25, a gente pode sim já ir se preocupando e se tratando, tá? Então, coisas bem superficiais que a gente pode fazer e que pouca gente faz. Hidratação de pele. Então, gente, uma pele seca é uma pele com ruga, é uma pele craquelada. E isso nem todo mundo sabe e nem todo mundo se preocupa. Muita gente quer tratar a mancha, já tratar a ruga e esquece de hidratar essa pele, tá? Então, a hidratação é extremamente fundamental. Até muitas vezes a gente vê paciente usando ácido e ácido com protetor solar apenas e esquece também de hidratar. Principalmente durante o uso do ácido retinóico, por exemplo, que é o ácido que a gente usa de uso noturno para estimular o colágeno. Mesmo que a gente use o ácido, a gente tem, principalmente eu digo, a gente tem que hidratar essa pele, porque eu tô fazendo uma agressão, tô fazendo uma lesão nessa pele para estimular a produção de colágeno, mas eu tô ressecando, porque o ácido ele é um irritativo natural dessa pele. Então é normal e é esperado que essa pele fique um pouco mais vermelhinha, que essa pele fique um pouco mais seca, mais sensível. Então, pra gente trazer um pH normal para essa pele, a gente precisa hidratar, tá? Então, se eu tiver em uso do ácido noturno, de manhã eu preciso lavar esse rosto, hidratar bastante essa pele, com hidratante específico para o seu tipo de pele, prescrito pelo seu cirurgião plástico ou pelo seu dermatologista. E aí sim, você colocar um protetor solar em cima, tá? Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, Thaís, em prevenção é hidratação, tá? E a gente pode hidratar com um hidratante tópico, ou a gente pode hidratar também injetando uma medicação, que é o ácido hialurônico, que o ácido hialurônico nada mais é do que um integrante natural da nossa pele. Ele traz textura e traz esse toque, essa leveza para a nossa pele, essa hidratação também. Então, existe um produto, já existia um outro produto no mercado, que a gente usa para fazer o que a gente chama de Skin Booster. O que é Skin Booster? Skin Booster é quando você dá um plus, dá um a mais para essa pele, fazendo essa injeção de ácido hialurônico.
Esse ácido hialurônico, que é o mesmo que a gente usa para preenchimento, ele é a molécula um pouquinho diferente, que não pesa, que não faz volume, que apenas hidrata. Então, a função desse tipo de ácido hialurônico é trazer água para aquela região, tá? Antigamente a gente tinha... Ai, obrigada, Geise. A Geise trouxe aqui o nosso que a gente usa, sem conflitos de interesse. Antigamente a gente usava, até um tempinho atrás, uma medicação que a gente fazia essa hidratação, ficava com resultados lindos, mas que a gente tinha que fazer em 3 sessões. Então, a gente fazia no primeiro dia, esperava 30 dias, fazia uma segunda sessão, esperava mais 30 dias para fazer a terceira sessão. Então, a gente tinha um Skin Booster em 3 sessões, tá? Hoje, a gente já tem um produto novo no mercado, que tem menos de um ano que está no mercado brasileiro, que é esse, que é o que eu até pus hoje no Stories para vocês, que é o Volite. O Volite é uma maneira da gente fazer esse Skin Booster e essa hidratação em uma aplicação só, tá? Então, a gente consegue trazer hidratação para essa pele em uma única aplicação, uma única sessão, com uma durabilidade em torno aí de uns 9 meses, tá? Então, quando que a gente indica essa hidratação? A gente pode fazer isso de forma preventiva, ou a gente pode fazer em algumas situações que eu tenho algumas rugas finas aparecendo naquela região. Então, para pacientes que não têm aqueles fundos muito grandes, tá? Mas que tem umas ruguinhas bem discretas. Então, quais regiões que a gente pode fazer? A gente pode fazer face, às vezes tem paciente que sorri e marca toda essa região aqui que a gente não pode fazer botox, por exemplo, para relaxar esse músculo, porque senão o sorriso cai e a pessoa não sorri mais, aqui fica paralisado. Então, nessa área que a gente não pode fazer o botox, por exemplo, que eu tenho algumas ruguinhas finas, eu posso espalhar esse produto, ele vem com uma agulhinha, a gente faz várias picadinhas bem de levinho nessa região para levar o produto dentro dessa derme, tá? Outras regiões que ficam bem interessantes e bem bonitas, por exemplo, colo. As mulheres costumam ficar, ou quem dorme de lado, aí acaba enrugando essa parte, fica cheio de marquinha aqui no colo. Ou quem toma muito sol e já começa a aparecer umas ruguinhas nessa região. Então, a gente pode fazer no colo também, que fica muito bacana. E outra região que a gente faz muito frequentemente é mão, dorso de mão. Se o paciente tem um volume bom para mão, mas tem aquela pele mais seca, a gente pode fazer a aplicação nessa região entre os tendões. Se o paciente precisa de volume, aí a gente vai usar o ácido hialurônico, sem ser o Volite, outro ácido hialurônico, para dar um pouquinho de volume, tá? Então, se a gente tem falta de volume, eu uso o ácido hialurônico habitual. Se eu tenho, na verdade, um volume bom e só preciso hidratar esse dorso de mão, aí a gente usa o Volite, tá? Com essa durabilidade em torno de 9 meses, mais ou menos. E aí a gente pode ir fazendo sessões para, claro, a gente ir mantendo o resultado que a gente conseguiu. Opa, pera lá. Mantendo o resultado que a gente conseguiu, tá? Pera lá. Aqui. Bom, e além disso, quando a gente faz tratamento de hidratação de pele, a gente tá fazendo esses tratamentos injetáveis e a gente também, claro, faz uma manutenção. Então, normalmente a gente usa também para ter um resultado otimizado, a gente vai usar um ácidozinho em casa, com um hidratante e com filtro solar associado, tá bom? Então, acho que isso que é mais importante a gente prevenir. Outras coisas que a gente pode fazer também, por exemplo, a gente faz botox preventivo, né? Então, se você tem alguém em casa, por exemplo, mãe, né, que tem algumas marcas muito características na face e você tem um biotipo, você parece bastante com aquela pessoa, a chance de você ter aquela marquinha existe, tá? Então, por exemplo, aqui no sulco, né, quem tem isso aqui bem marcado, para evitar que essa ruga na glabela vá ficando cada vez mais profunda, então a gente faz o botox preventivo. Então, quem já tem uma ruguinha fina aqui, uma marquinha, a gente pode fazer a toxina para evitar que essa ruga vá ficando cada vez mais funda. Assim como também para as ruguinhas da testa e para as ruguinhas laterais. Uma outra região que também a gente usa bastante o Volite, que é essa de hidratação, é para essa região lateral dos olhos. Então, o paciente fez o botox, relaxou esse músculo, deu abriu o olhar, mas eu ainda tenho umas ruguinhas finas nessa região, a gente também acaba colocando esse produto ali para hidratar essa pele e a ruguinha fina dá aquela esticadinha, tá? Então, imagina assim, se eu tenho
ruga fina, quer dizer que embaixo esse rosto está bem estruturado e eu tenho só um enrugadinho pequenininho ali. Então, eu não preciso tratar em profundidade, eu tenho que tratar mais na superfície. Então, eu venho com um produto para colocar só na superfície. Agora, se eu tenho um rosto que já tá muito murcho, que eu já tenho bastante ruguinha, aquele fundo tá muito grande, não adianta eu colocar um Volite ali, não adianta eu querer fazer um skin booster, uma hidratação, porque essa pele vai continuar sem sustentação, ela vai continuar baixa. Então, aí eu tenho que vir com preenchedor para volumizar esse rosto, então encher um pouquinho esse rosto, para a hora que eu encher, aí sim, aquilo que ficou mais superficial, aí a gente finaliza o tratamento com esse produto, tá? Então, a gente tem que avaliar sempre o que o paciente precisa. Se eu preciso de volume, de estruturação, de um efeito lift, ou se eu preciso mais de um efeito de hidratação apenas, tá? E me perguntam bastante também, me mandaram perguntas sobre o fio de sustentação, que o que a gente usa é o fio Silhouette. Então, o que o fio de sustentação, o que seria esse fio, se tem idade para fazer e se ele é igual ao fio de ouro. Então, o que seria esse fio? Então, o que a gente usa... Ele chama fio de Silhouette, ele é feito de um ácido polilático. O ácido polilático é um precursor do colágeno, então ele vai absorvendo na nossa pele, produzindo colágeno na região que ele foi colocado. Só que ele não é só um fio, ele é um fio com vários conezinhos, então ele tem como se fosse umas medalhinhas. Ele é um cone mesmo, mas ele é bem pequenininho, que esse cone engancha na pele, a gente consegue fazer uma tração dessa pele. Então, se eu tenho uma flacidez inicial, eu consigo fazer uma leve tração, um reposicionamento dessa pele, para dar uma tracionadinha. Então, ele tem dois efeitos, o fio de Silhouette. Ele tem um efeito lifting, que na hora que a gente termina de fazer, eu já tenho aquela puxadinha, e ele tem um efeito de estimular a produção de colágeno, então de melhorar a qualidade daquela pele, tá? O fio, ele não é para todo mundo, tá? O fio, ele tem uma tração leve, então eu tenho que ter uma flacidez leve. Se eu tenho um paciente com uma grande quantidade de pele sobrando, um paciente que já tem indicação de fazer o lifting facial, a ritidoplastia, a gente não vai indicar o fio, porque aí essa pele que eu puxei, ela vai sobrar muito aqui na lateral e vai ficar muita sobra de pele aqui, eu não vou conseguir ter um resultado tão bacana, tá bom? Não é o fio de ouro. O fio de ouro que se usava antigamente, ele é inabsorvível, então ele ficava lá para sempre, tá? E causava muita reação a esse fio. Então, tudo que é para sempre no nosso rosto, por exemplo, tem chance de aquilo ficar estimulando a sua resposta imunológica, e aquilo às vezes ser um problema futuro. Então, atualmente a gente tenta usar tudo que é absorvível, que tem uma duração menor, para trazer também mais segurança para o paciente. Obrigada, gente. Então, não é o fio de ouro. O fio de ouro a gente já nem usa mais no mercado, tá bom? E tem idade para fazer? Não, não tem idade. Tem, na verdade, indicação. Então, se o paciente tem uma flacidez leve, a gente pode indicar o tratamento do fio. Agora, se o paciente também, por outro lado, tem um rosto muito emagrecido, não tem sustentação, não tem volume, às vezes eu preciso fazer um tratamento conjunto. Eu preciso trazer um pouco de volume, que aí a gente vai partir para um MD Codes, para um preenchimento, para dar volume e sustentação para esse rosto. E aí, aquela pelinha que no final sobrou, a gente associa o fio ao final do tratamento, tá? Então, cada um desses tratamentos vai ter uma indicação e eles podem, sim, ser conjuntos para a gente ter um resultado melhor, um resultado mais completo, tá? Tem alguma coisa para as rugas da boca? Ótima pergunta. Então, tá, paciente que tem muito esses risquinhos, que às vezes paciente tabagista, que faz muito bico, aí começa a fazer com que esse músculo fique muito marcado, dá pra gente também uma região bacana que a gente faz o Volite, tá? Então, essas ruguinhas periorais, a gente faz um pouquinho de Botox para relaxar esse músculo, a gente faz o Volite nessa região também para trazer água e esticar um pouquinho essa ruguinha fina, e preenchimento de lábio. Então, se você vem e preenche o contorninho, essa ruguinha também perto do lábio também já dá uma esticadinha, tá? Então, para a região, para as rugas da boca, a gente pode fazer esses 3 tratamentos. Botox, para relaxar o músculo, o Volite para trazer hidratação e o preenchimento para trazer um pouquinho mais de volume e de contorninho para esse lábio, tá? Doutora, tem tratamento para as rugas que ficam em cima das mamas? Então, essas ruguinhas aqui do colo,
Então, essas ruguinhas do colo, a gente faz o Volite, que é o Skin Booster, que é a hidratação profunda, que aí você puxa a água para aquela região e aquela pele dá aquela esticadinha, tá? Homem pode fazer esse fio? Com certeza. Então, cada vez mais os homens estão ficando mais preocupados e se cuidando mais. Então, tendo um pouquinho, assim, de flacidez leve e que não seja um rosto tão pesado. Então, se o paciente tem um rosto também muito cheio, né, e uma pele às vezes pesada, que a gente fala, não tem tanto resultado legal com o fio, ou a gente precisa pôr muito fio para conseguir um resultado bom. Então, o fio ele tá melhor indicado em paciente que tem uma pele um pouco mais fina e o rosto um pouquinho mais leve, tá? Não para rostos muito pesados. E tem tratamento para marcas de espinhas? Então agora a gente já vai partir um pouquinho falando de cicatriz. Deixa eu só ver se não tem nenhuma outra sobre fio e fio já foi. Pulgas da boca. Tá. Marcas de espinha, cicatriz no rosto. Então, ó, qual o tratamento para cicatriz no rosto? E tem tratamento para as marcas de espinhas? Tem. Então, por exemplo, paciente que teve lá na adolescência ou mesmo depois, ficou aqueles fundinhos de cicatriz de acne, por exemplo. Então, dá pra gente fazer tratamento. O que eu preciso fazer? Qual que é o meu objetivo quando eu vou tratar a cicatriz? Estímulo de colágeno. Eu preciso que esse colágeno faça essa pele nivelar. Tudo que eu preciso de estímulo de colágeno, demora um pouquinho para ter resposta. Então, não é um tratamento de um dia, não é um resultado rápido, tá bom? Eu preciso fazer um planejamento de tratamento. Então, por exemplo, para marcas de espinhas, a gente pode fazer... a gente pode fazer um microagulhamento, que é aquele rolinho. Ô, Geise, faz um favor pra mim. Pega a caixinha pra eu mostrar pra eles esse rolinho. Aí vocês vão ver. Então, tem esse rolinho que a gente faz vários furinhos na pele. Obrigada. Que aí, esses furinhos na pele faz com que a pele machuque. E com esse machucadinho, que aí você vai, quando o seu organismo vai entender que precisa produzir colágeno ali. E a gente pode também fazer esse machucadinho através do laser. Então, são tratamentos bem parecidos. Qual que é a diferença? O roller, ó. Deixa eu mostrar aqui no Insta primeiro, depois eu vou ali pro Face. Dá pra ver? Então, ó, cheio de agulhinha na ponta, tá vendo? Agora aqui no Face. É um rolinho. A gente pega esse rolinho, passa na pele, na região da pele que a gente quer. Esses vários machucadinhos, vários furinhos vão fazer esse colágeno trazer essa pele mais nivelada. Assim com o laser também. Então, a diferença é que o microagulhamento você faz esses furinhos com o rolinho e o laser com a máquina do laser, com o calor que faz criar esse pertuito, criar esse canalzinho ali para fazer o estímulo de colágeno. Então, a diferença, basicamente, o tratamento é o mesmo, só que com estímulos diferentes. Ou um estímulo do calor, da luz, e outro com estímulo mecânico, tá? Mas eles têm praticamente a mesma resposta. Se a gente também pode associar tratamento, faz uma sessão de laser, faz uma de microagulhamento, e assim você vai conseguindo estímulos diferentes para o colágeno, você vai ter uma melhor resposta, tá? Então, especificamente para cicatrizes de acne, são os melhores tratamentos que a gente tem. Agora, para cicatrizes mais recentes, para cicatrizes mais vermelhinhas, aí a gente já tem que pensar diferente. Claro que sempre o estímulo de colágeno é bom, porque ele vai trazer firmeza e deixar essa pele mais grossinha. Mas se eu tenho uma cicatriz mais vermelha, eu preciso fazer com que esses vasinhos vão fechando para clarear essa cicatriz mais rápido. Então, aí a gente está falando, por exemplo, de uma luz pulsada, que é como se fosse um tipo de laser, mas ela não é um laser, é uma outra tecnologia, mas que faz esse estímulo de fechar esses vasinhos que estão ali marcando aquela pele, tá? Então, para cicatrizes recentes, a gente pode usar uma luz pulsada, um ácido retinóico, e para cicatrizes mais antigas, um laser de CO2, por exemplo, um Erbium, ou um microagulhamento, que também tem uma resposta muito bacana, tá bom? Me perguntaram, olhos melancólicos é resolvido com fio de sustentação? Então, se o paciente tem o olhinho mais baixinho aqui na lateral, que fica com esse olhar mais caidinho, o que normalmente a gente faz? Primeiro, sempre indica o Botox, porque aí você vai relaxar esse músculo que tá puxando esse olho para baixo, relaxa aqui a lateral e deixa esse músculo funcionar. Você vai abrir um pouquinho o olhar.
Se mesmo com o Botox eu ainda permanecer com a cicatriz não tão altinha, ainda um pouquinho caidinho, aí a gente associa o tratamento com o fio. Aí a gente vem com o fio, passa aqui no pezinho do cabelo, vem por baixo da pele, laça esse cantinho da sobrancelha e traciona um pouquinho, sustenta. Mas se eu não faço o Botox antes, esse músculo vai acabar trazendo meu fio para baixo. E aí esse fio depois arrebenta, não fica no lugar legal. Então, a gente sempre faz o Botox primeiro, relaxa esse músculo, até para esse fio, a hora que for cicatrizar, não ter nada puxando ele para baixo, deixar ele quietinho ali num lugar bom, tá? Então, primeiro a gente indica fazer o Botox para esses olhinhos mais caídos, esse olhar mais melancólico, e depois a gente pode fazer sim o fio de silhuete, que fica lindíssimo, tá? E eu preciso terminar, então vamos ver aqui se tem mais alguma perguntinha. E quem tem aquela linha de expressão no meio da testa, o que faz? Essa aqui? Então, essa aqui a gente é muscular. Então, aqui é a força do meu músculo que faz marcar essa ruguinha que eu tenho. Então, aqui a gente precisa fazer Botox para relaxar esse músculo. E a hora que você for fazer força, essa linha não marcar, tá bom? Então, essa linhazinha a gente resolve com a toxina, tá? Deixa eu ver se tem mais uma pergunta aqui pelo Insta. Pelo Face. Quem usa fio pode fazer radiofrequência? Pode, não tem problema, Neuzeli. Pode fazer a radiofrequência. Não é bom fazer muito próximo de quando passou. Quando a gente faz o fio, a gente pede para o paciente ficar pelo menos com 3 semanas de afastamento das atividades habituais, tá? Então, atividade física, se vai pegar peso, fazer força, movimentos de rotação, se fez no pescoço, para não ter perigo desse fiozinho, desse conezinho se romper, tá? Então, quando faz fio, a gente pede 3 semanas de repouso. E aí, para fazer radiofrequência, a gente pede pelo menos 1 mês, tá? Que também é uma outra forma de você estimular o colágeno, que vai com certeza estar somando ao seu resultado, tá bom? E claro, se de repente no retorno do fio ainda perceber que tem algum durinho, alguma bolinha, alguma sensibilidade, aí a gente pede para esperar um pouquinho mais, tá bom? Bom, então das nossas perguntas aqui, para cicatriz no rosto, a última pergunta, tem tratamento para a pele que sobra da papada? Então, por exemplo, às vezes o paciente tem papada por gordurinha ou por pele. Se for gordurinha, a gente pode fazer uma lipoaspiração ou fazer aquelas enzimas para queimar a gordurinha, igual a gente falou na semana retrasada. Agora, se é pele, aí a gente também pode fazer o fio. Aí a gente trata o pescoço com fio. Então, o fio a gente pode tratar terço médio, podemos fazer 2 ou 3 pares nessa região, tracionando um pouquinho. Na sobrancelha, 1 par. E no pescoço, pelo menos 2. Então, no pescoço, geralmente a gente faz 2 e às vezes 1/3 para somar o resultado desse fio. Então, se eu tenho um pouquinho de sobrinha de pele aqui na papadinha, fica muito legal também a gente fazer o fio, tá? Se for pele, dá pra dar essa tracionadinha. Também já estimula o colágeno naquela região, essa pele vai ficar mais grossinha, tá bom? Então, o fio é bem legal pra essa alteração, tá bom? Gente, acho que é isso por hoje. Então, falamos um pouquinho do Skin Booster, que é a nossa hidratação profunda, que a gente associa para os pacientes que precisam melhorar aquelas rugas finas. Falamos sobre tratamento de cicatrizes antigas e cicatrizes recentes, a diferença entre elas. E falamos sobre os fios de sustentação. Então, eu espero ter respondido as perguntas de vocês. Obrigada pela audiência, pelo carinho de sempre. Hoje no nosso Insta e no Insta do Tudo Up e do Wagner Sanches, podem acompanhar as fotos do coquetel que a gente fez semana passada, que foi da inauguração aqui do consultório. Então, quem quiser dar uma olhadinha lá, vai ter as fotos do consultório novo, do nosso coquetel que a gente fez. Aí dá uma curtida lá, tá bom? Obrigada pela audiência de sempre. Espero vocês. Me desculpem do atraso hoje. Hoje eu atrasei uns 10 minutos, né? Por isso que eu deixei prolongar aqui para 6h10, tá bom? Mas foi muito bacana ter vocês aqui. Obrigada, até semana que vem. Tchau, tchau.